Dando início ao módulo N de negócios, vamos fazer uma viagem no tempo até os primórdios das sociedades humanas para entender como o comércio evoluiu ao longo da história, moldando as bases do mundo dos negócios que conhecemos hoje. Imagine-se voltando no tempo para os primeiros tempos das civilizações. Vamos explorar como as simples trocas de bens deram origem a sistemas de comércio complexos. Descobriremos como a moeda emergiu como uma ferramenta para facilitar as transações e como as atividades financeiras impulsionaram o crescimento econômico. Nossa jornada nos levará ao surgimento do comércio e às raízes que moldaram as relações comerciais ao longo da história. Você terá a oportunidade de viajar pelos séculos, compreendendo como essa atividade fundamental se transformou, culminando no sistema econômico global que é tão presente nos dias de hoje. Um verdadeiro profissional é completo e compreende suas atividades desde suas origens. Juntos, exploraremos essa transformação histórica que é a base do mundo dos negócios. O comércio, um pilar ancestral da interação humana, data de épocas remotas, sendo uma das atividades mais antigas que moldaram a história da humanidade. Desde as raízes das sociedades primitivas, os indivíduos perceberam que podiam satisfazer suas necessidades e aspirações de maneira mais eficiente ao se conectar com outras comunidades e grupos. Atravessando os séculos, o comércio evoluiu de simples trocas de bens em comunidades locais para um sistema intricado de intercâmbio global. As populações pré-históricas sustentavam-se por meio da economia de subsistência, obtendo recursos essenciais através da caça, coleta e pesca. Gradualmente, as comunidades começaram a perceber que poderiam suprir certos bens ao se relacionarem com tribos que detinham excedentes em recursos diferentes. Os primórdios do comércio se manifestaram por meio do escambo, um método direto de troca de mercadorias. Nessa prática, as pessoas negociavam o que tinham em excesso por aquilo que necessitavam. Entretanto, o escambo apresentava desafios, como a limitação de encontrar parceiros que tivessem o que você precisava e quisessem o que você tinha. À medida que o comércio se desenvolvia, as deficiências do escambo se tornavam evidentes. A resposta a esses desafios veio na forma da inovação, a moeda. Com a introdução da moeda, o comércio adquiriu uma base mais sólida. Ela permitiu a padronização das trocas e a simplificação das transações, eliminando a necessidade de encontrar parceiros específicos para trocas diretas. O surgimento da moeda marcou um ponto de virada na história do comércio, pavimentando o caminho para a globalização e o comércio atual. As primeiras formas de moeda surgiram na forma de itens valorizados pela comunidade, como conchas, sal, grãos, sementes, gado, peixes e metais preciosos. Eles eram escolhas naturais, pois eram escassos e tinham um valor intrínseco reconhecido. Com o tempo, esses objetos evoluíram para cunhagens padronizadas de moedas feitas a partir de metais preciosos, revolucionando as transações comerciais. A revolução monetária deu seus primeiros passos em regiões como a Anatólia e a Mesopotâmia, onde as primeiras moedas metálicas foram criadas. Essa inovação permitiu uma especialização econômica mais profunda, contribuindo para o crescimento das cidades e promovendo o intercâmbio entre diversas comunidades. A moeda não foi apenas uma ferramenta, mas um impulso para o comércio e a expansão cultural. A cunhagem de moedas, um processo de criação de moedas uniformes em peso e forma, começou a ganhar destaque na Lídia, região da Ásia Menor. Esse conceito rapidamente se disseminou para outras civilizações, abrangendo a Grécia, Roma e diversas partes da Ásia.
Enquanto isso, na China antiga, surgia o papel moeda, mostrando que diferentes culturas desenvolveram soluções para a mesma necessidade. Além de facilitar as trocas comerciais, as moedas frequentemente se tornaram símbolos de poder e identidade de governantes e impérios. Muitas eram adornadas com imagens de líderes e deidades importantes, reforçando sua autoridade e representatividade. Com o avanço das civilizações, as moedas evoluíram para incluir inscrições, denotações de valor e detalhes artísticos mais elaborados. A utilização de moedas também foi um elo vital para a expansão das relações comerciais e culturais entre diferentes regiões. As moedas transcendiam barreiras linguísticas e geográficas, facilitando as interações. E essa tradição continua. Hoje, as moedas modernas desempenham um papel fundamental nas economias, permitindo transações eficientes e ligando pessoas e nações em um intrincado tecido econômico global. O comércio tem sido o fio condutor que moldou civilizações antigas e guiou seu desenvolvimento, criando conexões extraordinárias que transcendem o tempo e as distâncias geográficas. Antigas culturas como o Egito, a Mesopotâmia, a Grécia e Roma transformaram o comércio em um poderoso motor de crescimento econômico e cultural. Na Era Antiga, essas civilizações visionárias criaram redes complexas de rotas comerciais, terrestres e marítimas. Essas vias de comércio conectavam regiões diversas, facilitando transações a longas distâncias. Mercados locais e feiras ganharam vida como polos de encontro para comerciantes e consumidores, fomentando trocas culturais e econômicas enriquecedoras. A Idade Média trouxe uma revolução comercial marcante com o surgimento dos mercadores. Eles desempenhavam um papel determinante, selecionando, transportando, organizando estratégias logísticas, expandindo mercados e dominando as complexidades das moedas de diferentes regiões. Esses pioneiros impulsionaram o comércio entre a Europa, o Oriente Médio e a Ásia. As lendárias rotas da seda emergiram como condutoras de mercadorias e ideias, desencadeando uma era de prosperidade e crescimento econômico. Os descobrimentos marítimos abriram novos horizontes, conectando o mundo de maneira nunca antes vista. A descoberta das Américas resultou em um verdadeiro renascimento comercial global, transformando o comércio em uma rede intercontinental interligada. Grandes empresas comerciais como a Companhia das Índias Orientais e a Companhia das Índias Ocidentais desempenharam um papel vital nessa nova era. À medida que o comércio se expandia e a moeda se consolidava, as atividades financeiras emergiam para otimizar as transações. Os pioneiros nessa área eram os cambistas e ourives. Eles iam além da cunhagem de moedas, atuando como intermediários financeiros, avaliando a autenticidade, oferecendo serviços de armazenamento seguro e emitindo certificados de recibos depositários. Essas civilizações antigas, da Mesopotâmia ao Egito, da Grécia a Roma, construíram sociedades dinâmicas e prósperas através do comércio. Os mercados e feiras eram o coração pulsante dessas trocas organizadas, catalisando não apenas o crescimento econômico, mas também influenciando o desenvolvimento cultural das sociedades. Nossos antecessores, nas sociedades antigas, abraçaram de maneira notável a inovadora atuação dos ourives como custodiantes de moedas e fornecedores de recibos de depósito. A segurança e praticidade desse sistema eram indiscutíveis, uma vez que os recibos eram mais fáceis de transportar e ofereciam maior segurança para as trocas comerciais. Rapidamente, os ourives perceberam que podiam emprestar as moedas que guardavam para indivíduos necessitados, cobrando juros em troca. Isso adicionava uma nova dimensão de rentabilidade à sua atividade.
A essência dos empréstimos e crédito começou a tomar forma à medida que os ourives reconheceram que podiam emprestar parte das moedas que tinham em custódia, obtendo ganhos através dos juros. Contudo, eles asseguravam-se de emprestar apenas uma fração, mantendo uma reserva para atender possíveis resgates. Isso dava origem ao conceito de reserva fracionada, uma prática na qual o empréstimo se baseava em uma fração do montante total guardado. Em um ponto da história, os detentores do dinheiro notaram os lucros obtidos pelos ourives por meio dos empréstimos. Decidiram então participar dessa atividade, pois confiavam na habilidade dos ourives em manter suas moedas seguras, mesmo enquanto emprestadas a terceiros. Surge, assim, o conceito embrionário de investimento, onde também eram pagos juros ao depositante. Essa estruturação financeira dava início a um sistema que perdura até os dias de hoje. Neste modelo, observamos claramente os pilares de empréstimo e investimento emergindo. Com o tempo, esse sistema financeiro inicial se solidificou. Os superavitários, proprietários das moedas, passaram a utilizar intermediários financeiros, representados pelos ourives, para emprestar esses recursos ao deficitário. Esses últimos, historicamente, eram indivíduos em busca de financiamento para suas atividades diárias e empreendimento. Imaginemos uma situação simplificada. O intermediário paga 1% ao superavitário e cobra 2% do deficitário. Portanto, essa transação geraria um lucro de 1% para o intermediário, equilibrando o risco inerente ao empréstimo.